Vim bater um papo, uma conversa mais informal sobre 3 acontecimentos ontem que coincidiram, né? O que acontece? Eu estou fazendo um workshop online cujo nome é Supere a Dor da Separação sem fazer longos tratamentos. O que visa esse workshop? Não a mulher que se separou e que quer reatar o casamento. Visa a recuperação da mulher que se separou e quer reconstituir sua vida, né? Recomeçar uma vida sem aquele marido, eis que a relação acabou. Então, o que essa mulher precisa? Ela precisa entender por que as relações dão errado, ela precisa entender sobre autoestima, sobre os pilares do relacionamento. Ela precisa entender que ela não tem que correr para outro relacionamento quando acaba aquele, ela tem que se reestruturar e vencer esse luto para depois estar íntegra. Ela vai reaprender como se recolocar no mercado de trabalho, que muitas vezes ela parou de trabalhar. Enfim, ela vai aprender sobre autoamor, sobre autoestima. Isso é só um pouquinho do que eu quero com esse workshop. E ontem aconteceu que eu, conversando com uma pessoa do sexo masculino, ele me pediu explicações sobre o workshop e ele me perguntou assim: ainda mais depois disso, a mulher vai estar pronta para casar de novo? Eu falei, como assim? Porque acabou o relacionamento, ela vai querer um outro, ela já vai entender tudo e ela vai poder casar de novo. Aí eu falei, mas fulano, quem falou que a mulher está fazendo um curso para aprender sobre si mesma, para aprender a se reestruturar, se recolocar no mercado? Não para arrumar um novo marido, isso é uma consequência depois. Até eu sempre aconselho, não saia do relacionamento e caia em outro. E ele me olhou com uma cara meio espantada, ela não quer? Eu falei, olha, a mulher, quando quer reconstituir-se, ela quer aprender a se amar, ela não está procurando um outro homem para amá-la e para que ela o ame. Ela primeiro tem que aprender a se amar. E ele continuou me olhando espantado, como se eu estivesse falando uma outra língua. Eu falei, nossa, isso é assim, é surreal. Eu falei, olha, essa história de procurar a metade da laranja, isso não funciona. Você não tem que procurar a sua outra metade. Você tem que se procurar, se conhecer, e quando você se relacionar novamente, você não vai estar dependendo do outro, você não é uma codependente. E o relacionamento, claro, o ser humano, ele gosta de interagir, ele gosta do relacionamento, mas isso não é o fundamental na vida dele, principalmente após uma separação. E aí, a conversa foi por aí, eu senti que ele não entendeu, não gostou muito. Enfim, depois eu tinha acabado de ver um filme chamado Destemida, que é sobre uma adolescente de 16 anos que faz uma volta ao mundo, né, de veleiro, sem ajuda de ninguém, né, não podendo ter contato com ninguém, não podendo tocar terra. Ela ficou quase um ano, uma adolescente de 16 anos. Ela enfrentou desafios inúmeros, inclusive ondas de mais de 20 metros, ela quase morreu. E ela venceu, ela não desistiu. 16 anos, entendem? Uma mulher de 16 anos que sabe o que quer. Isso aconteceu há 10 anos, cerca de 10 anos. E à noite eu fui ver um show, eu moro em Copacabana, tá passando, até aconselho, Elas Brilham, é um musical, é muito legal. E elas vão fazendo as trajetórias das mulheres, desde a época de quando começou a briga antirracial, quando as mulheres negras começaram a querer seus direitos, a brigar por eles, elas cantam as músicas das mulheres desde aquela época, elas cantam as músicas das brasileiras também, mulheres que lutam, né? que sabem que elas valem, independente de serem mulheres. E o que a gente tem visto hoje em dia
É que a mulher, quando chega na meia-idade, que ela se separa, eu até falo lá no workshop das esposas desativadas. Na meia-idade, muitas mulheres são desativadas, o marido vai procurar uma mais nova e elas entram em desespero. E elas não entendem que elas podem reconstituir-se, recriar-se, elas precisam fazer toda aquela jornada, né? Jornada do herói, que a gente chama, jornada da autoestima. E ela vai descobrir que viver sozinha, que ela pode se sustentar, se cuidar. Isso é maravilhoso, é descobrir a força feminina. Mas a maioria não. Quando o marido vai embora, ela agora vai cuidar, já cuidou dos filhos, ela vai cuidar dos netos, por exemplo. Ela vai ser avó. Ela não vai ser mulher, ela vai ser avó. Porque ela tem medo da solidão. Então ela se apega, já se apegou aos filhos, já casaram, já foram, ela vai se apegar aos netos. E os netos vão crescer. Quando os netos crescerem, elas já estão numa idade bem avançada e entram em desespero, em depressão, porque elas não tentaram reconstruir-se, reencontrar-se ou se conhecer, sequer se conhecer. Então é isso que eu vim conversar, porque eu fiquei muito assim, gente, não são só os homens que veem que as mulheres, na cabeça dessa pessoa, ontem, a mulher só é plena se ela tiver um companheiro. Então eu repito, meninas, não importa a idade de vocês, vocês não precisam de ninguém para completar, nem de maridos, nem de filhos, nem de netos, ninguém pode te completar. Você é completa em si mesma. Você só precisa aprender isso, aprender sobre a autoestima, aprender como se amar. Você precisa se amar. Antes de dar seu amor para outras pessoas, você precisa aprender a dar esse amor para você mesmo. Não se deixe levar, porque a gente percebe que... teve outra pergunta que já me fizeram, um homem também. Ida, isso aí não é feminismo? Não. Eu falei, não, isso é autoconhecimento, não é feminismo. Não importa o nome que você dê. Você é feminista? Não, eu não estou falando que o cara é machista. Eu estou dizendo, mulheres, se procurem, deem um tempo para se autoconhecerem. Não se deixem levar por essas ideias, porque normalmente você pode separar do marido, mas vai ouvir conversa de pai, de filhos. Os homens, uma grande parte deles ainda nos veem, as mulheres como sexo frágil. Isso é verdade. A visão deles, não que nós somos sexo frágil. E, coincidentemente, os 3 assuntos vieram à tona ontem. O filme da menina de 16 anos, que é uma lição de coragem, assim, de determinação. Não importa o seu sexo, não importa a sua idade. O musical, elas brilham, e essa conversa com essa pessoa. Então, a minha história de hoje para vocês é essa. Escutem até o fim o que eu tenho para falar. Se olhem no espelho e digam, é isso que eu quero para minha vida, ou eu daqui por diante vou entender que a mulher é corajosa pra caramba. Se ela não fosse tão corajosa, Deus não tinha colocado as mulheres para terem filhos. Eu tenho um irmão, César Ferreira, ele infelizmente faleceu há alguns anos, ele era médico. Ele me falou isso uma vez, Aida, se o homem fosse tão forte quanto a mulher, ele teria filhos. Deus não colocou o homem para ter filho porque ele não teria coragem nem de aguentar a dor do parto. E ele era um homem, era um médico, e ele admitia isso. Ele falava, olha, o homem não aguenta nem uma dor de dente, imagine o parto, imagine carregar uma criança. Vejam a coragem das mulheres. E homens, se unam a nós. Façam, porque vocês vão ter filhas, irmãs, esposas que precisam do seu apoio, sim. E não da sua ideia errônea de que vocês precisam nos proteger sobre as suas asinhas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um bom dia para vocês.